receber esse conteúdo ao longo dos próximos 21 dias. Muito bom, o tema de hoje é Herdeiros do Reino, Comunhão e Missão, justamente baseado na ideia que nós vamos trabalhar nas próximas 3 semanas, mas eu gosto sempre de ressaltar que as mensagens que são apresentadas aqui, elas nunca são ao acaso. Não é algo que eu, do nada, falei, vou falar disso. Não. Por trás de tudo que acontece na nossa igreja, aqui na Barra da Tijuca, Igreja Adventista do Sétimo Dia da Barra da Tijuca, uma igreja organizada para amar e servir, nós entendemos que o que organiza a igreja é o discipulado. O discipulado é a base para tudo que acontece aqui na igreja. E nós chamamos esse processo de discipulado contínuo. E dentro do discipulado contínuo, nós entendemos que existe uma ordem de Jesus muito clara para nós fazermos discípulos, batizarmos os discípulos e ensinarmos o quê? Esses novos discípulos a obedecerem o quê? Todas as ordens que o Senhor Jesus nos deu. O processo de crescimento e desenvolvimento humano é maravilhoso. As fases da vida, elas são belas e você pode ser perfeito em cada uma dessas fases da vida. Desde a semente, o ser humano em potencial, até o momento em que o avô já se torna patriarca e tem uma grande descendência, que já se tornaram várias famílias, através dos seus netos, bisnetos. Em cada etapa existem beleza, existem aprendizados, existe crescimento. E eu já falei, numa quarta-feira atrás, 2 quartas-feiras atrás, eu falei sobre um ponto muito importante que está dentro aqui da etapa número 3, o bebê espiritual. O bebê, quando ele nasce, a maior necessidade dele é de ser amado, acolhido e cuidado. Não é verdade? Tem pais com bebês aqui na igreja? Estou levantando minha mão aqui. Tem mais algum? Só eu de pai com bebê aqui? Aí, é que não pode levantar a mão que está segurando o bebê, né? Tá certo, tá certo. Os bebês espirituais, quando nascem também no reino de Deus, também têm necessidades que precisam ser alcançadas. E ao conversarmos sobre o discipulado, nós enxergamos que nessa etapa inicial, e é algo que se estende um pouco mais em toda a parte da infância, adolescência, existe algo que é fundamental, que nós compreendamos, que nós experimentemos. E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui com vocês. Nós entendemos, e isso tanto na vida prática, no ser humano, como também na nossa vida espiritual, que a obediência faz parte da nossa vida, mas a maneira como nós nos encaramos a obediência, ela vai determinar se a gente vai ser feliz ou não. Porque pode ser uma coisa muito ruim obedecer. Você precisa saber a quem você obedece e quem você não obedece. E por que você obedece? Então a obediência não é uma obediência cega. Eu tenho 2 meninas lá em casa. A Isabela e a Ana Beatriz. Estão lá atrás agora. E uma coisa que a gente sabe desde pequeno com criança é que a gente precisa ensinar a obedecer. É ou não é verdade? Obedecer. Escova os dentes. Lava as mãos. Não coloca o dedo na tomada. Não coloca a mão no fogo que está quente, no forno que está quente. Várias coisas. Agora é hora de ficar quietinho. Precisa tomar banho. Criança tem fase que não gosta de tomar banho, né? Hora de dormir. Essa daí eu acho que nem adulto gosta muito, né? Hora de dormir. Tem que obedecer. Está na hora de dormir. Isso aqui não pode comer, isso faz mal.
Isso aqui você precisa comer, faz bem para você. Ó, agora não é hora de brincar, agora é hora de fazer o cultinho, de dormir, de comer. São tantas coisas que nós precisamos ensinar a criança a obedecer. E quando nós vamos à palavra de Deus, nós percebemos que a obediência faz parte da vida do cristão. E quando nós olhamos para o nosso Deus, que é um Pai de amor, nós precisamos compreender uma verdade maravilhosa, que você precisa sair daqui nessa manhã com isso na sua mente. A verdade de que é uma bênção obedecer a Deus. Sempre que você obedece a Deus, você recebe uma bênção da obediência. E uma outra coisa importante que nós precisamos também compreender é que só pode obedecer aquele que é livre. Porque quem é escravo não tem opção. Ele tem que fazer, mas é diferente daquele que tem a liberdade para poder escolher obedecer. O escravo ele faz porque ele tem que fazer. O viciado ele faz porque aquilo ali é algo que força ele a fazer. Mas quando você se torna livre, ou quando você é livre de verdade, você pode escolher obedecer. Para a gente refletir sobre esse assunto, eu trouxe aqui um texto bíblico que me chamou bastante atenção por alguns detalhes na narrativa da história, mas também por algumas conexões com outros textos da Bíblia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 18. A partir do verso 18, nós encontramos ali a história de certo homem de posição, conhecido por alguns também como jovem rico. Essa história ela aparece no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, mas eu escolhi o Evangelho de Lucas pela conexão que existe com outra passagem no mesmo texto e por alguns detalhes que são apresentados aqui. Mas se você quiser depois fazer a leitura, você encontra essa mesma história em Mateus 19 e em Marcos 10, ok? Eu vou pedir para o pessoal da mídia me ajudar a passar o slide só do texto bíblico, para eu não ter que ficar passando, mas aí vocês vão passando conforme a gente vai lendo. Vamos ler juntos então? Lucas 18, verso 18, diz assim: Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe ele: Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Essa história aqui nos apresenta um encontro que acontece depois daquela experiência na qual Jesus recebe os pequeninos. Os discípulos tentam impedir as crianças de vir até Jesus, mas Jesus fala assim: não os impeçais de vir, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino de Deus. E ele diz: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Nesse contexto, o jovem rico pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar esse reino maravilhoso? Talvez você já tenha ouvido alguns sermões, algumas mensagens falando sobre a palavra herdar nesse contexto, porque herança não é algo que você precise fazer algo para receber. Herança é algo que você recebe quando você é filho, quando você é familiar,
faz parte da família. Mas tem algo interessante aqui, porque esse jovem, ele procura Jesus com um desejo sincero. Ele queria o reino de Deus, ele queria a vida eterna. E a pergunta dele mostra que ele entendia que ainda não possuía a vida eterna. Porque se eu pergunto o que eu preciso fazer para conseguir ter isso, quer dizer que eu ainda não tenho, ou pelo menos eu acho que eu ainda não tenho. O detalhe é que, quando Jesus fala para ele dos mandamentos, eu até adicionei aqui, entre colchetes, deixa eu ver se eu consigo voltar, aqui ó, adicionei no último ali também, mas os três primeiros são os que Jesus apresenta de maneira muito clara. Não adulterarás, e faltou marcar são 4, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Parece que Jesus começou a fazer uma listinha, uma checklist do que ele precisava fazer para herdar o reino. E ali eu até adicionei não desonrarás o teu pai e tua mãe. Porque quando o jovem ouve essas palavras de Jesus, ele responde rapidamente: mas eu já faço tudo isso. Tudo isso eu já faço, Senhor. E Jesus fala para ele assim: falta só uma coisa. Só falta uma coisa. E eu fico pensando, se eu como pastor procurasse um grande pastor com muita experiência, especialista em igreja, em crescimento de igreja, e eu buscasse ele e falasse assim: meu amigo, eu já estou fazendo isso, já faço isso, já organizei desse jeito, tal. E ele falasse para mim assim: excelente, só falta uma coisa. Opa, então... maravilha, só falta uma coisa. Que coisa é essa? Só falta uma. O interessante é que existe um paralelo muito forte aqui da experiência desse jovem rico com a parábola do filho pródigo. Quando o Senhor fala para ele se ele sabe quais são os mandamentos, e passa ali uma listinha, ele responde rapidamente: tudo isso eu já sei desde pequeno, eu faço tudo isso. Eu já faço, eu já cumpro o checklist. Quando você volta na história do filho pródigo, capítulo 15, volta algumas páginas aí na sua Bíblia, o final da história do filho pródigo é interessante porque não finaliza como as outras duas histórias que Jesus conta, as outras duas parábolas. A parábola da ovelha perdida, ela termina com a festa. A parábola da dracma perdida termina com a celebração. Mas a parábola do filho pródigo tem a festa, mas tem um diálogo a mais, que não tinha nas outras duas parábolas, apesar de elas serem paralelas. E esse diálogo, ele nos chama a atenção porque ele tem algumas conexões com a experiência do jovem rico. Lá no capítulo 15, no verso 25, diz assim: o filho mais velho estivera no campo. Eu acho que a gente tem isso aí na tela também. Aqui, ó. Ok, mas eu pus só mais da frente. O filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão, o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele indignou-se e não queria entrar na festa. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Tudo isso eu já faço desde criança. Percebe a conexão das duas histórias? Desde criança eu já sei os mandamentos, eu já obedeço, eu já te sirvo, eu já faço tudo isso. E veja onde que está o ponto aqui.
e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Há quanto tempo você está na igreja adventista? Quantos anos de adventista você já tem? Vamos ampliar um pouquinho. Quantos anos de cristão você já tem? Que você conhece o Evangelho? Há quantos anos você conhece a lei de Deus? Há quantos anos você já tem obedecido à lei de Deus? Guardado os mandamentos? Será que se Jesus começasse a listar aqui alguns mandamentos, você também teria a resposta rápida que aquele jovem rico teve? Senhor, desde criança eu já sei isso daí, eu faço tudo isso, Senhor. Mas o problema está no finalzinho dessa história, da parábola. Porque ele fala assim: Senhor, eu faço tudo isso. Em outras palavras, Pai, eu faço tudo isso, eu estou te servindo. Nunca transgredi uma ordem sua, eu obedeço os teus mandamentos. E o Senhor nunca me deu um cabrito sequer. O que eu ganhei com isso? A história continua, verso 30. Vindo, porém, esse teu filho desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Há tanto tempo eu estou na igreja, guardando os mandamentos, já tive que pagar preço tão caro para ser fiel a Deus. E agora vem me dizer que o culto é para as pessoas que não são da igreja? Que o enfoque das atividades todas da igreja precisam ser para aqueles que estão perdidos? Que ainda não conhecem a Deus? E o pai responde no verso 31, meu filho, tu sempre estás comigo e tudo o que é meu é teu. Volta para a história do jovem rico. A pergunta que o jovem faz para Jesus é: o que farei para herdar a vida eterna? Da mesma maneira que o jovem rico não se sentia herdeiro ainda da vida eterna, herdeiro das bênçãos, herdeiro, família de Deus, o filho mais velho na parábola do filho pródigo também não se sentia herdeiro. Ele estava na casa do pai, mas ele considerava que aquilo tudo não era dele. E a obediência dele era por obrigação. E aqui chega um ponto importante. Um ponto importante na nossa mensagem dessa manhã. A obediência que Deus quer é uma obediência que brota de um coração grato. É uma obediência que é realizada com alegria, com felicidade. Conhece esse texto bíblico? A história do jovem rico, ela continua e Jesus fala: vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. 1 Coríntios 13, verso 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Deus não quer a sua obediência por obrigação. Se você fizer tudo que Deus manda, apenas por obrigação, se não tem amor, de nada vale. Eu estou vivendo dentro da casa do Pai como um órfão. Não me sinto filho de Deus. Não desfruto os benefícios, não desfruto as bênçãos da obediência. Não entendi que feliz é aquele que obedece,
porque aquele que ordena é um pai de amor, é um pai de bondade. Um outro texto me chama bastante atenção também, esse texto lá de Paulo, em 2 Coríntios 9, verso 7, onde ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá muito. É isso? Deus ama quem dá com alegria. Não é só uma questão de cumprir um checklist. Não é uma questão apenas de cumprir o compromisso, cumprir com a minha parte, saiu o meu salário, separei ali o dízimo, está aqui, está devolvido, não queria, mas Deus manda fazer, e se eu não fizer, não vou ser abençoado, se eu não fizer, posso perder minha salvação, será? Os meus pais sempre se esforçaram para fazer do sábado um dia gostoso, mas era difícil, meu pai sendo pastor, com muitas reuniões. E hoje eu entendo a luta dele, que eu vivo isso com as minhas filhas também. E é por isso, viu, pessoal da comissão, que eu luto tanto para tirar a comissão do sábado. Mas vamos lá. Amém? Tem apoio. Apoio. Mas eu lembro que quando eu era criança, algumas vezes eu ficava olhando para o relógio. Mãe, que horas que é o pôr do sol? Engraçado que no meu relógio tem aqui agora, aqui, ó. Pôr do sol, 5h37. Ele até colocou um timer aqui, faltam 5 horas e 24 minutos. Veio automático, não foi eu que pedi, não. E a gente ficava assim, não vejo a hora de acabar o sábado, porque eu quero jogar videogame, porque eu quero assistir TV, porque eu quero fazer sei lá o quê. Existe um momento no desenvolvimento humano em que vira uma chavinha na nossa mente e nós começamos a entender que tudo aquilo que os nossos pais nos pediram para obedecer era para o nosso bem, para a nossa alegria. Infelizmente, às vezes isso acontece de maneira tardia, quando nós viramos pais. Muitas vezes acontece antes, na juventude. Mas quando o assunto é nossa relação com Deus, nós precisamos virar essa chave no início da nossa jornada. Porque nós não podemos viver uma experiência de igreja de 20, 30 anos, apenas obedecendo porque é obrigação, porque é regra. Nós precisamos desfrutar dos benefícios da obediência. Eu separei 3 pontos que você vai decorar, para a gente poder refletir aqui. Uma sigla bem fácil. STF. Eu lembro que a José, ela fala para mim, pastor, eu sempre lembro da oração, ACAN. STF, outra sigla para vocês. Eu não posso esquecer qual que é. Saúde, tempo e fidelidade. São 3 pontos que geralmente a gente luta. Resiste para obedecer. E muitas vezes, quando a gente faz o estudo bíblico, a gente entende a teoria, a gente entende o que a Bíblia apresenta, a gente entende o que a Bíblia manda fazer, e a gente fala assim, tá bom, eu vou fazer porque eu quero ser adventista, porque eu quero obedecer a Deus, que é a vontade dEle. Mas a gente, muitas vezes, não está fazendo porque a gente enxerga realmente a bênção que existe por trás. Quando Deus nos fala para cuidarmos da nossa saúde, não é simplesmente porque Ele está regulando o que a gente pode comer ou não, regulando o que a gente pode fazer com o nosso corpo, mas é porque por trás de cada não que você diz para uma comida, existe uma bênção para a sua saúde, para a sua mente, para os seus relacionamentos, para o nosso planeta.
para os animais. Né? Lá em casa eu falo para as minhas filhas, a gente não come bichinhos, os bichinhos são nossos amigos. Não são nossa comida, são nossos amigos. A gente vai na fazendinha, fala assim, olha que bonitinha a galinha, olha que bonitinha, o cordeirinho, que lindo, né? Eles são nossos amigos. Ah, pastor, mas a Bíblia não proíbe. Ok, mas a voz profética, ela orienta. É uma orientação clara. E a medicina comprova quantos malefícios existem de uma alimentação que inclui carne, e não somente carne, mas os derivados também de leite e ovos. E saibam que eu não estou falando isso aqui como exemplo não, porque eu também luto com isso. Ou vocês acham que eu não luto quando tem um pudim ali também assim, bonito na mesa? Deus não está sendo chato falando para a gente não comer essas coisas. Se Ele fala, é porque existe uma bênção para você. Para te trazer alegria, para te trazer saúde, vida abundante. O tempo. Nós queremos muitas vezes ser os donos do nosso tempo. E muitas vezes a gente olha para o relógio e fala assim, não dá tempo. Não dá tempo para fazer o meu culto, não dá tempo para fazer aquilo e isso. Ou então a gente se depara com situações mais complicadas. Eu nunca me deparei com uma situação assim, mas eu sei que talvez muitos de vocês já se depararam com a realidade de uma mudança no emprego, e agora na faculdade, uma nova disciplina, que vai ter uma aula na sexta-noite, e a gente fala assim, mas o tempo. Mas Deus não vai ficar chateado se eu fizer só um semestre. Entenda, você não está obedecendo para que Deus receba algo. A obediência é para você. O dia que Deus separa da semana para você se desconectar do seu trabalho, da correria, dos problemas, para você ficar junto com a sua família, para você desfrutar da comunhão com seus irmãos na igreja, para você ouvir a voz de Deus nesse lugar, para você louvar junto com seus irmãos, para você adorar através dos seus dízimos e suas ofertas. Isso é um presente de Deus para você. Quantas pessoas olham para o sábado como sendo um fardo? Infelizmente, muitos irmãos nossos de outras denominações olham para a observância do sétimo dia como sendo uma coisa absurda. Como que nesse século a gente pode ter pessoas que ainda param de trabalhar um dia na semana? Minha pergunta é, como que nesse século doido que nós vivemos, as pessoas não percebem que é uma bênção você parar um dia na semana? É uma bênção, um privilégio. E sabe o que é melhor? Quem foi que mandou? Deus. Joga na conta dele. Senhor, o Senhor que mandou, eu vou obedecer porque eu sei que é para o meu bem. É um presente que eu recebi, eu vou desfrutar desse presente. E o Senhor me ajuda aí. É contigo. Eu vou dizer para você, Deus é fiel. Ele não somente cumpre as suas promessas, mas Ele cuida de seus filhos. O sábado é uma bênção na nossa vida. E a fidelidade também é uma bênção. Todo mês, quando eu vou me planejar com relação às ofertas, eu preciso parar, olhar para as finanças, montar ali tem que ter um orçamento mínimo para saber o que está entrando. E isso me dá a oportunidade de refletir como eu estou gastando meu dinheiro. Opa, mês passado a gente estourou nessa área, tem que segurar. A gente pode melhorar aqui. Olha só, a gente não ajudou ninguém esse mês? Não. Vamos separar um pouquinho, a gente precisa ajudar. Vamos ajudar lá na igreja, a ASA. Vamos ajudar uma família próxima que está passando necessidade.
A fidelidade nos dízimos e nas ofertas é uma bênção para nós, meus irmãos. Ouça o que eu vou te dizer, com todo carinho. Deus não precisa do seu dinheiro para ficar rico. Deus não precisa do seu dinheiro para que a igreja continue crescendo e avançando. Se Deus fala que você deve devolver a 10ª parte, e Ele te dá a oportunidade de ofertar em gratidão, de maneira que você pode escolher quanto você quer ofertar, de acordo com o que você propõe no seu coração, e com alegria. Isso é para ser uma bênção na sua vida. Isso é para ser algo que te liberta da escravidão, do consumismo, do amor ao dinheiro. Vou dizer para você uma coisa. O número 10 na Bíblia, ele simboliza o mínimo. Ele é usado geralmente quando Deus quer mostrar o mínimo. Então o mínimo é o que Deus te pede. É 10%. É o mínimo. É o mínimo. Quando Ele fala a sua lei, Ele fala assim, é o mínimo, 10 mandamentos, é o mínimo. Só que é o mínimo para vocês entenderem. Mas a gente precisa entender que viver como um herdeiro do reino, é viver como alguém que já experimenta a plenitude da herança do Pai. Tudo que eu tenho, tudo que eu recebi, é herança que eu recebi de Deus. Olha o que Jesus fala, registrado por João. Esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são penosos. A palavra penoso é fardo. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardar, obedecer por amor. Tiago diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Obedecer a palavra. Em 1 João, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são penosos. A história do jovem rico termina dessa maneira triste. E quando aquele jovem está indo embora de cabeça baixa, Jesus, vendo ele triste, diz, verso 24, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? É impossível. E Jesus diz, os impossíveis, passei para mim, não estou passando. Aí. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. E respondeu Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. O que Deus está chamando você para ser obediente nessa manhã? Qual que é o ponto na sua vida que você está precisando obedecer? Que você sabe o que Deus quer, que você sabe qual é a vontade de Deus, mas você ainda está resistindo, porque você acha que fazer do jeito que você está fazendo é melhor. Eu vou dizer, muitas vezes parece que é impossível mudar algumas coisas na nossa vida. Eu vi gente falando assim, pastor, se tiver que fazer isso para ser salvo, eu estou perdido.
Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Presta atenção nesse texto aqui do Caminho a Cristo, capítulo 2. É-nos impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. O nosso coração é ímpio e não podemos transformar. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm a sua devida esfera de ação, mas neste caso da transformação do coração, são impotentes. Poderão levar até o quê? Um procedimento exteriormente correto, mas não podem mudar o coração, são incapazes de purificar as fontes da vida. É preciso um poder que opere interiormente, uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. E esse poder é Cristo. A sua graça unicamente é que pode avivar as amortecidas faculdades da alma e atraí-la a Deus, atraí-la à santidade, ou em outras palavras, atraí-la à obediência. É Cristo. Olhe para Cristo, siga Jesus, observe a sua vida, imagine-se andando junto entre os seus discípulos, veja o seu sacrifício grandioso na cruz, e entenda o amor grandioso de um pai e de um irmão mais velho, e perceba que tudo que Ele ordena é para sua alegria e felicidade. A recompensa da obediência, meus amigos, não está apenas no céu. Deus não quer que você viva obedecendo aqui de maneira miserável. Não é a ideia de que eu vou obedecer e sofrer bastante aqui obedecendo, porque um dia lá no céu, aí sim, aí eu vou aproveitar a herança do meu pai. Meu amigo, a herança do pai já é sua hoje. As bênçãos de Deus já são suas hoje. Você recebe no presente as bênçãos da obediência, e as maiores ainda estão por vir. Nessa manhã, eu quero convidar você à obediência a Deus, à fidelidade a Deus. Lembra do STF: saúde, tempo e finanças. Mateus gostou do meu exemplo. Lembra? O que eu estou precisando obedecer quando o assunto é saúde, minha e da minha família? O que eu estou precisando obedecer quando o assunto é tempo? O sábado, meus momentos com Deus, meu tempo com Deus. E o que eu estou precisando obedecer quando o assunto é minha fidelidade na área financeira? Se você nessa manhã sente o desejo no seu coração de ser obediente a Deus, se você enxerga na sua vida que existe alguma área que você precisa avançar, e você quer o poder que é Cristo, eu quero convidar você a ficar em pé. Eu vou pedir para os meus amigos diáconos, na saída, entregarem para cada um de vocês esse cartãozinho aqui. Esse cartãozinho você vai levar para casa, e em oração você vai pedir para Deus ajudar a você enxergar quais áreas da sua vida você precisa obedecer, e obedecer com amor, para receber as bênçãos no presente e as bênçãos no futuro. Você vai ter essa oportunidade quando você estiver no seu momento a sós com Deus, ou talvez em família. Mas não deixe de ter esse momento, porque a decisão já está tomada, você já está em pé.
você já aceitou o convite à obediência, à fidelidade e às bênçãos que Deus tem para a sua vida. Porque afinal nós somos herdeiros do reino e já desfrutamos desse reino desde já. Porque o Senhor Jesus já é Rei e soberano, não somente no céu, mas também na terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse pedido pode ser dito: seja feita a tua vontade na minha vida, que eu faça a tua vontade, enquanto eu estou vivendo aqui na terra, assim como faremos por toda a eternidade quando estivermos no céu. Amém? Feche seus olhos. Querido bom Deus e Pai, louvado seja o teu nome. O Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de graça. Que maravilha, Senhor, podemos, através da tua palavra, enxergar o Senhor como o Deus que está na porta, esperando quando nós nos afastamos de ti. Um Pai de amor, que quando nós nos afastamos, quando nós buscamos caminhos de destruição, continua de braços abertos para nos receber. Obrigado, Senhor, porque nesta igreja acontece dia após dia, semana após semana, a salvação e a restauração de vidas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome pelos filhos mais novos que retornaram ao lar e estamos celebrando reunidos aqui como família, Pai. Mas, Senhor, eu quero pedir pelos filhos mais velhos que talvez estão aqui. Eu não sei, Pai, se muitas vezes nós temos vivido aqui por anos na tua casa, mas sem nos sentirmos verdadeiramente como herdeiros das tuas bênçãos, do teu reino. Eu não sei se talvez alguém aqui tenha obedecido por obrigação, para cumprir um checklist de coisas que tem que fazer para ser cristão. Mas, Senhor, se nós estamos aqui em pé na tua presença nesse momento, é porque nós queremos obedecer, movidos pelo amor, obedecer com alegria, porque conhecemos o nosso Pai. Senhor, dá-nos um coração grato, um coração alegre e pleno. E aquilo, Senhor, que precisamos obedecer ainda, nós rogamos o poder do Senhor Jesus Cristo, que nos é concedido através do seu Santo Espírito. Senhor, opera transformações na tua igreja, opera mudança, Pai, na minha vida, Senhor. Eu sei, Pai, as áreas que eu preciso obedecer. Nós sabemos, Senhor, nos dá o teu poder, para que tenhamos um coração transformado, pronto a te amar e pronto a te obedecer. Nos leva daqui, Pai, com um coração cheio de alegria, porque apesar de desafios que temos para obedecer, nós temos a certeza que o Senhor está conosco, e a tua promessa, ela é verdadeira para cada um de nós. Saímos daqui nessa manhã, Pai, de cabeça erguida, como filhas e filhos do Rei, como herdeiros do teu reino. É o que nós oramos no nome do amado Salvador Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado pela sua vida. Que você tenha um sábado maravilhoso. Desfrute dessa bênção de Deus para você e sua família nesse dia. E não deixe de, à saída, pegar ali o seu cartãozinho e de acompanhar as leituras do livro a partir de amanhã.